Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o seu Horário de Brasília, o podcast de política, de economia da CNN Brasil, no qual a gente explica tudo tintim por tintim de um jeito bem facinho para você. A gente, no caso, eu, Daniela Lima, e essa maravilhosa Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Dani. Olá a todos os nossos ouvintes do Horário de Brasília. Hoje a gente vai tratar de basicamente 3 assuntos muito importantes. A vacina chegou, mas os insumos estão em falta. O que são os insumos? Se a vacina fosse um pãozinho, o insumo era a farinha. A gente também vai conversar a respeito da posse do novo homem mais poderoso do mundo, Joe Biden. O que isso muda nas relações com o Brasil? E daqui 2 semanas é dia de luta no Congresso Nacional. Vai ter disputa pelas presidências da Câmara e do Senado e a gente vai te deixar atualizadinho de tudo que está acontecendo. Essa relação conturbada que o Brasil estabeleceu com o governo da China pode estar atrapalhando a importação desses insumos. Há o risco de faltar vacina se a gente continuar nesse ritmo de vacinação? Renata Agostini, a gente celebrou como nunca a chegada da vacina, a autorização da Anvisa para uso emergencial das vacinas de Oxford e da vacina do Butantan, a Coronavac, vacina produzida pelo Butantan em parceria com a Sinovac. Tá, celebramos a autorização, esse passo imprescindível, porém, vacina de Oxford não temos no Brasil. A Índia não está nos enviando as 2 milhões de doses que nós compramos aqui, já deveriam ter chegado e não chegaram. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o Instituto Butantan já despachou, deu para o Ministério da Saúde todas as vacinas que tinham, já pediu autorização para poder fazer uso emergencial de mais quase 5 milhões de doses que ele já produziu e estão prontas, porém, o insumo, que é a alma da vacina, o corpo da vacina, é o ingrediente que faz a vacina ser vacina, está em falta porque ele deveria ter vindo da China e não veio. Essa situação do insumo preocupa demais, preocupa o Instituto Butantan, preocupa a Fiocruz, preocupa os governadores e tem que preocupar a todos nós, claro. Depois dessa saga, para finalmente a gente sair, da vanguarda do atraso e começar a vacinação aqui no Brasil, com os 2 pedidos de uso emergencial aprovados pela Anvisa, a gente tem agora o enorme desafio de seguir na vacinação. Agora, infelizmente, a gente já começa esse desafio perdendo, porque hoje quem observa todo esse processo de perto diz que não é uma questão de se iremos parar, se teremos gargalos na produção e na vacinação do Brasil. Isso é uma certeza. É o que diz, por exemplo, o João Gabardo no CNN 360, mas essa avaliação é compartilhada por outros que acompanham esse processo. A questão agora é, primeiro, como conseguir convencer que autoridades e líderes estrangeiros, notadamente na Índia e na China, facilitem os embarques do que a gente precisa aqui no Brasil. Há toda uma parte de diplomacia importante e nesse quesito a gente também largou já com problemas, porque a gente tem no governo Jair Bolsonaro especificamente um histórico de atritos com a China, motivados tão somente pela vontade do governo Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos, de criar animosidade com a China, essa é a verdade, de integrantes do governo também. A gente pode até rememorar alguns episódios, mas alguns vocês mesmos vão lembrar. Mas tem também uma questão de que há um recrudescimento da pandemia em muitos lugares do mundo. A China também está preocupada. E agora que todo mundo quer insumo, e a China é uma grande produtora, a maior produtora, não é tão simples conseguir o desembaraço desses insumos, desses produtos. Uma conversa que eu tive ali com o integrante do Instituto Butantan, ele estava me falando muito sobre isso. Olha, a China agora está controlando na ponta do lápis, foi a expressão que essa pessoa usou. Tudo o que sai de lá que se refere à vacina, também seringa, etc. Mas aqui a nossa maior preocupação nesse momento é mesmo a vacina. Então, não seria tão simples se todo mundo estivesse amiguinho, todo mundo estivesse numa super boa relação, o que não é o caso. A gente tem nesse passado recente um número muito grande de incidentes diplomáticos. Vou usar esse termo na falta de melhor, talvez Daniela consiga trazer uma expressão melhor para classificar o que aconteceu. É
diplomacia da cotovelada e da ideologia, né? A vacina foi chamada por muito tempo pelos detratores da vacina, enfim, detratores da vida, de vacina, né? O próprio presidente falou várias vezes, a vacina da China eu não vou comprar, enfim. O nosso chanceler Ernesto Araújo também é pródigo em dar declarações desastradas, em especial quando o primeiro ataque vem da família do presidente Jair Bolsonaro, como o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que vem a ser presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, toda vez que Eduardo Bolsonaro fazia um ataque à China em suas redes sociais e havia uma resposta do embaixador chinês, o chanceler Ernesto Araújo se colocava ao lado do filho do presidente e não dos nossos interesses. A China, não só nesse momento, é crucial para o fornecimento dos insumos para as vacinas, como é o maior parceiro comercial do Brasil. É o país que mais compra do Brasil. E aí eu acho engraçado, aqui tem um discurso nas redes, então vamos parar de vender comida para eles morrem de fome antes da gente quebrar. Amigo, acorda. Tem muito país produzindo muita coisa por aí. A coisa tá tão ruim, assim, na imagem do Brasil, no que diz respeito a essa coisa da diplomacia, que outro dia o presidente francês Emmanuel Macron estava ali estimulando publicamente a Europa a iniciar uma produção de soja para não depender mais do Brasil. Ele disse que comprar soja do Brasil é endossar o desmatamento. Aí é que falta a diplomacia de resultados e falta a diplomacia de fato, porque é claro que temos um problema de desmatamento. Ele ficou evidente, infelizmente, nesses últimos 2 anos em que a gente teve uma crise muito aguda, tanto na Amazônia quanto com as queimadas no Pantanal. A gente tem um problema. É um problema que vem de muito tempo. A gente conseguiu no Brasil alguns avanços e agora a gente está aí correndo o risco de ter um retrocesso muito grande nessa área. Mas o discurso de Macron tem enormes exageros. E aí é que falta a nossa diplomacia. E aí é que falta o equilíbrio de uma resposta organizada, adequada do governo brasileiro. Porque quando você reage apenas com o discurso ideológico, essas coisas todas ficam perdidas. Então, comprar a soja do Brasil não é desmatar. Isso está calcado nos dados. A gente tem um agronegócio que respeita o meio ambiente. A gente, inclusive, tem parte muito importante do setor produtivo brasileiro que está ancorado no agronegócio e é responsável. A questão é como contra-argumentar quando você tem um presidente da República que chega nos principais fóruns mundiais e simplesmente nega o problema. Aí fica muito difícil. Então, aí é que é importante a gente sempre lembrar como brigar e defender os interesses brasileiros, porque também não dá para ser ingênuo. Tem sim, claro, o interesse econômico do lado de lá. A gente está falando disso. Ninguém nunca negou essa questão. Qual é a melhor forma de você, então, navegar nesse mundo? É simplesmente você chegando e falando, olha, não tem aqui, eu tô ótimo, eu tô fazendo tudo o que eu deveria? Não é, claramente não é, porque a gente tá apanhando de todos os lados. Esse é um ponto fundamental. E aí, nesse momento em que a gente se coloca precisando, essa palavra de a gente precisa, que mandem insumos para cá, senão a gente não tem como vacinar. Eu falei aqui no episódio passado, poxa, vamos fazer aqui, né, um momento de apreciação da Fiocruz e do Instituto Butantan, isso continua sendo verdadeiro, mas eles não têm a tecnologia para começar isso do zero. Então a gente precisa que os outros países nos ajudem. E aí a gente vira os olhos para o Itamaraty e se pergunta, a política, né, do chanceler Ernesto Araújo, de que sejamos pária no mundo, ser pária é bom? É bom? É isso que a gente quer? Porque na hora que a gente precisa que a diplomacia entregue resultados, a gente vai ter? Agora a gente tá tomando um susto, tá tomando um calor danado. Para você ter aí na ponta do lápis, a China já atrasou o envio de 2 remessas de lotes com insumos da Coronavac. A primeira delas, que deveria ter chegado ali no início de janeiro, poderia servir para a produção de 12 milhões de doses da Coronavac. Com o que a gente tem hoje, a Anvisa autorizando essa segunda remessa de quase 5 milhões de doses, a gente teria aí cerca de 11 milhões de doses da Coronavac, o que você não consegue vacinar nem o primeiro grupo dos grupos prioritários, ou seja, é pouca vacina e tá faltando mesmo. Para piorar, a gente devia ter aqui 2 milhões de doses da vacina de Oxford, produzida na Índia, 2 milhões de doses que
nós já compramos. Essas vacinas estão sendo produzidas por um instituto chamado Instituto Serum. A Índia começou seu Programa Nacional de Vacinação no dia 16 e avisou o Brasil que, bom, eu tenho mais de 1 bilhão de habitantes e nesse momento a prioridade sou eu. Depois de ter dado esse aviso, o governo da Índia emitiu esta semana uma nota pública dizendo que está entregando vacinas para países como o Butão e Mianmar. O Brasil não apareceu na nota, não foi sequer mencionado. É muito irônico. A gente falou um pouco também das ironias que estão permeando esse desfecho da saga do início da vacinação, né? E o início da nossa saga para imunizar a população. A gente está bem nesse meio do caminho em relação ali à jogada de João Dória. Lembra que a gente estava falando isso, Dani, no último episódio? Ou seja, João Dória fez todo aquele negócio, queria que a vacina fosse para o Plano Nacional de Imunização, depois corria o risco de perder o controle sobre o início da vacinação, mas ele falou, aqui não, a vacina já está aqui, assim que a Anvisa deu ok, ele correu, já saiu vacinando e foi uma grande vitória política de João Dória, ao mesmo tempo em que a ironia para o lado do governo federal se transmutou numa grande, retumbante derrota política para o presidente Jair Bolsonaro. Qual ironia estamos falando? Não vai comprar, tal, abre aspas, né, para usar aqui o termo que a Dani lembrou, a vacina, não vai ter vacina da China de jeito nenhum, não vamos comprar. Todo esse discurso ideológico, no fim, o governo só tem a Coronavac para vacinar, porque não consegue trazer esse lote inicial de doses da Índia e também a Fiocruz não consegue iniciar a produção aqui no Brasil porque não chega insumo. No fim, o que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro teve que colocar o rabinho entre as pernas e não só comprar a vacina produzida pelo Instituto Butantan, como começar a ver uma forma aí de acomodar esse discurso colérico que ele ficou alimentando com a sua base de apoio durante tantos meses. A gente viu um silêncio sepulcral do presidente Jair Bolsonaro com o início da vacinação, João Dória posando no Twitter, em todas as TVs, pra lá e pra cá, foto, selfie, tudo que ele podia fazer, e aí nesse campo, como sabemos, o governador João Dória vai muito bem, e dois, acho que reflexos, que talvez valha a pena a gente já trazer, né, Dani? O primeiro é verdadeiro sentimento de barata tonta aqui em Brasília, dentro do governo, de o que se faz agora. Não dá mais para ficar batendo nessa vacina. Bolsonaro fez ali uma declaração bem discretinha, né, fez que ia criticar, recuou na mesma frase. Apesar da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil. Não é de nenhum governador, não, é do Brasil. E aqui, dentro do poder mesmo, os ministros batendo a cabeça de como eles vão moldar um discurso político a partir disso. Porque há um temor enorme de que isso comece a afetar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Para muita gente, está ficando claro que Bolsonaro e o governo erraram. Quando eu falo as duas coisas, é porque não só o presidente nos seus posicionamentos, mas o governo federal como um todo, porque toda essa operação do ministro general Eduardo Pazuello, o mestre de logística, que no final foi super atabalhoada, indica que não teve planejamento e que os erros foram se acumulando. Para piorar, tudo isso aconteceu na semana em que explodiu uma crise sem precedentes no estado do Amazonas. As pessoas estão morrendo asfixiadas dentro dos hospitais por falta de oxigênio. Então, todo o combo da crise da vacina veio junto dessa tragédia em Manaus e em cidades do interior do Amazonas. A situação melhorou um pouco em Manaus, que para piorar, quando iniciou a vacinação, começou a vacinar filha de deputado, filha de gente rica, e a ordem ali, né, na programação das vacinas foi perdida, mas em Manaus a situação melhorou um pouco, mas em Coari, nesta semana, o prefeito admitiu que 7 pessoas morreram dentro de um hospital porque acabou o oxigênio e os cilindros não chegaram. Para
gente avançar aqui, vamos partir daí, esse problema diplomático que a gente está falando com a China, que é a maior parceira comercial do Brasil, ganha um contorno ainda mais dramático com a saída do mais poderoso aliado que o presidente Jair Bolsonaro tinha no mundo de cena. Estou falando de Donald Trump, que não quis nem participar da festa de posse de Joe Biden, pegou e foi embora para a Flórida mais cedo, ainda teve que desembarcar dando tchauzinho sozinho para os jornalistas, porque a primeira-dama Melania Trump não quis ficar para fazer a foto do desembarque. Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos com um discurso diametralmente oposto ao que alimenta as linhas mestras do bolsonarismo aqui no Brasil. Ele ressaltou a força da história e da verdade como pilares da democracia. Disse que a questão climática é prioritária em sua gestão e que sim, vai passar a liderar pelo exemplo. Além do mais, para piorar, fez toda a cerimônia de posse, ele, sua família e os aliados. Foi uma cerimônia sem público por conta da Covid-19, de máscara, emitindo um sinal muito forte de que os tempos em que era bonito desfilar sem máscara nos Estados Unidos acabaram. Acabaram, e aí vem um segundo momento difícil para o presidente Jair Bolsonaro, que teve ali no fim de divulgar uma carta, né? Já que ele ficou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden, e é esse fã declarado de Donald Trump, divulgou ali uma carta parabenizando o presidente Joe Biden, e aí quase numa linha, né, esqueça o que tuitei, falei, disse, torci, exaltando a relação, né, dos dois países, relação econômica, as duas maiores democracias do Ocidente. Então, vamos lá, tentando jogar ali algo que possa ser uma ponte. Ainda que muita gente, analista, gente do governo, até diplomata mesmo americano, que eu conversei não faz muito tempo sobre esse assunto, argumentem que há uma grande dose de pragmatismo nessa relação bilateral por causa dos investimentos americanos no Brasil, que são muito antigos e são muito expressivos. Há uma relação econômica de interesse mútuo. Ainda que exista isso, é claro que não é bom a gente começar nesse grau de animosidade. Por que eu falo animosidade? Porque o próprio presidente Joe Biden, ainda quando era candidato, chegou a citar o Brasil e o problema do desmatamento e a questão climática como algo a ser enfrentado. Então você já começa com um alvo, né? Um alvo no mínimo de atenção que a Casa Branca em algum momento, tendo ela elegido a questão climática como prioridade, vai colocar no Brasil. Ou seja, esse tema vai entrar. E aí ele pode entrar em diversos momentos. Ele pode entrar numa nova rodada de negociação para o apoio da entrada do Brasil no OCDE, ele pode entrar na forma de sanção, ele pode entrar em diversos momentos, e o mais provável é que ele entre. O quão isso vai ser prejudicial ainda é muito difícil de saber, mas não dá para a gente imaginar que isso será ignorado, não há nenhuma razão para isso, até porque a gente tem um presidente aqui no Brasil que disse que estava ali, que tinha simpatia pelo rival de Joe Biden, né? Falou mais de uma vez que torcia para que o outro ganhasse, e foi aí um dos últimos no mundo a reconhecer a vitória do novo presidente americano. Joe Biden disse que vai oferecer um suporte financeiro para que o Brasil pare de desmatar, e que se isso não acontecer, passa do suporte para a penalidade. E aí sim pode restringir relações com o Brasil. Agora a gente vai ter que aguardar por onde caminha o presidente dos Estados Unidos. Aqui do Brasil, vai ter ali no iniciozinho de fevereiro guerra, sangue, suor, lágrimas, correria no Congresso Nacional. Vamos começar a falar da disputa pela presidência da Câmara, Renata? Despontam aí Arthur Lira, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, líder do Progressistas, o PP, e do outro lado, Baleia Rossi, candidato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está travando uma batalha hercúlea. Inclusive, muita gente que apoia Maia acha
que ele entrou de cabeça numa disputa difícil de levar, porque o governo está jogando tudo para não perder, oferecendo cargos para os aliados de Arthur Lira, está tirando o cargo dos aliados de Rodrigo Maia, estabelecendo ali uma queda de braço bastante pesada para sair vencedor dessa disputa. Maia, nos últimos dias, nas últimas semanas, subiu muito o tom contra o governo Jair Bolsonaro, o que também transformou a disputa nessa disputa sanguínea, e tá aí agora nos últimos arremates, né? Cada um pegando um partido de um lado, o PSL, que é o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu, ficando do lado formalmente de Maia, mas tendo a maioria dos deputados com Arthur Lira. É uma queda de braço daquelas. A gente ficou no início olhando muito como seria esse arranjo dos partidos, né? Porque ele é importante. Há partidos em que seus líderes, seus presidentes têm um domínio muito grande das bancadas e que, de fato, seguem aquela orientação. Mas, desde o início, a gente sempre alertava, olha, isso não quer dizer que o número total ali, essa conta que a gente faz a partir do número de cada partido, de deputados ou até mesmo de senadores, a gente está falando aqui da Câmara, né? Que isso vai se reverter necessariamente em votos. Tem muitos outros elementos na equação e esse voto é secreto. Pois bem, o que a gente tem que prestar atenção agora nessa reta final é, por exemplo, o Estadão trouxe um levantamento que eles mesmos fizeram, que eles vão entrevistando deputado por deputado, muito interessante em relação às bancadas da bala, da Bíblia e do boi, que é a bancada evangélica, a bancada do agro e a bancada da segurança pública, né? Que defende aí pautas correlatas a isso, armamento, etc. E ali, por exemplo, dos deputados que declaram seus votos, você tem uma vantagem grande para Arthur Lira, por exemplo, isso independentemente do partido em que eles estão. Então tem uma costura que é feita, primeiro, por temas afins, e essa questão do discurso. Daniela estava aqui jogando luz sobre como o Rodrigo Maia elevou o tom em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele está tentando trazer, consolidar a esquerda, que os partidos declararam voto ao seu candidato Baleia Rossi, mas aí você tem todo ali esse arranjo debaixo dos deputados, se eles vão mesmo pro lado do Baleia Rossi, não. Então, quando você começa a marcar posição, né, de contra o governo, isso, claro, reforça o seu lugar de aliado da oposição, né? Baleia Rossi usa o termo, né, de Câmara independente. Do outro lado, Arthur Lira tem a seu favor o bolsonarismo. Por que eu digo bolsonarismo? Porque ele tem a seu favor a defesa de pautas que são alinhadas com o que essa ala que se identifica com o presidente Jair Bolsonaro defende, então temas que a gente fala da área de costumes, né, mais conservadores, e ele tem a máquina do Palácio do Planalto a seu favor. Isso se manifesta desde o final do ano passado, quando ali o Palácio do Planalto colocou o governo para trabalhar e agradar os aliados de Arthur Lira. O deputado, que é líder do PP, fez uma lista de deputados que estão ali prometendo que vão ficar a seu lado e que deveriam ser contemplados com emendas. O Palácio do Planalto fez essa lista chegar até os ministérios e acompanhou a execução. Isso foi, inclusive, motivo de correria e de briga pelo ministério que não estava cumprindo à risca essa lista. E essa operação, ela continuou no início desse ano, até mesmo focando ali em deputados da oposição, que sabem que se deixarem o lado de Baleia Rossi e migrarem para o lado de Arthur Lira, podem ser contemplados também com emendas. E emenda, gente, emenda corrupção, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né, Dani? Não é. Emenda, todo deputado pega, vai lá, usa esse dinheiro e reverte em projetos, em ações lá na sua base eleitoral. Isso é super legítimo. A questão é quando isso é usado pura e simplesmente como moeda de troca. É isso que está acontecendo nesse momento e é uma arma que o Palácio do Planalto tem a seu favor e que está usando sem dó nem piedade. É importante você ter isso que a Renata falou em mente, porque essa operação pró-Arthur Lira sacramenta o casamento entre Jair Bolsonaro e o Centrão. Arthur Lira é hoje o grande líder do Centrão na Câmara. E por que a gente fala que sacramenta um casamento que já aconteceu há muito tempo, mas esse empenho mostra ali que essa aliança com o grupo que o presidente Jair Bolsonaro se elegeu criticando muito, se você lembrar aí, busca aí no YouTube o general Heleno dizendo: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Pois é.
Daí para onde estamos hoje foi o que caminhou a política de Jair Bolsonaro para se segurar no Congresso. E por que se segurar no Congresso, Daniela? Por que é tão importante ter um aliado na presidência da Câmara? Bom, para começar, porque é daí que sai a assinatura do presidente da Câmara para a abertura de um eventual pedido de impeachment, por exemplo. E Bolsonaro é recordista em pedidos de impeachment. Para fechar, vamos falar do Senado, Renata. Lá também tem dois lados, o governo abraçou um, Rodrigo Pacheco, do Democratas, o candidato de Davi Alcolumbre, tem o apoio do Palácio do Planalto, e do outro lado está Simone Tebet, a senadora do MDB, que está tentando ali juntar em torno dela um grupo de defensores do combate à corrupção, da independência do Senado, enfim, uma postura mais distante do governo. MDB independente é muito bom, né? Só eles conseguem fazer uma ginástica desse tamanho. É impressionante. É maravilhoso, porque tem gente que compra, assim, no sentido de que, né, não é uma coisa que é imediatamente motivo de piada, né? Eles continuam usando esse mote porque entendem que tem um caminho ali a percorrer. A escolha de Simone Tebet, no fim, acabou sendo a que dava para ser feita, porque, feitas as contas, ela era a única candidata que teria alguma chance de amealhar mais votos e fazer frente a Rodrigo Pacheco. Davi Alcolumbre largou muito na frente nas articulações, começou antes, não só fechando o apoio dos partidos, mas também circulando, fazendo as viagens, nesse tour que é tradicional, mas que em muitos casos dá, inclusive, resultado. E tem, da mesma forma que Arthur Lira, o apoio do presidente Jair Bolsonaro, o que ajuda em muitos momentos. Ajuda sempre? Não. Claro que não. Tem gente que quer fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro e, portanto, não é nada bom ficar do lado do próprio candidato do presidente Jair Bolsonaro. Mas, ser amigo do rei tem lá suas vantagens, e é isso que em alguns momentos ali esse grupo de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco está contando. Uma coisa interessante para a gente também observar nos próximos dias é que teve uma disputa, primeiro, sobre se o voto seria presencial ou poderia ser um modelo híbrido, como defendia Rodrigo Maia, né? De ser uma parte presencial, todo mundo lá no plenário vai e vota como sempre foi feito, e outra parte podendo ser um voto remoto, porque tem parlamentar que está no grupo de risco. É claro que a votação será presencial, nós já estamos organizando as urnas para que elas fiquem no Salão Nobre e no Salão Verde, para que o espaçamento seja garantido, e acho que na reunião de segunda vamos discutir se cabe algum corte em relação àqueles que estão no grupo de risco e que poderiam ou não, dependendo da decisão na mesa, votar de forma remota. Na Câmara ficou decidido que vai ser presencial, tem um questionamento ao STF sobre isso, vamos ver se vai ter algum desdobramento, mas a princípio será presencial. No Senado a gente tem de ver, mas a segunda discussão ali, Chico e Puxa, era justamente sobre a data de votação. Então, Rodrigo Maia argumentando, querendo, né, fazendo uma tentativa de deixar a votação para a Câmara para depois da votação no Senado. E por quê? Porque, a depender de quem é eleito numa casa, pode ter reflexo na votação da outra casa. Você tem, tanto na Câmara quanto no Senado, um candidato, por exemplo, do MDB, Simone Tebet no Senado, Baleia Rossi na Câmara. Muita gente não quer dar, muito parlamentar no caso, olha para isso e não quer dar as duas casas para o mesmo partido, porque entende que o MDB, então, vai ter muito poder nas mãos. Renata, a nossa pílula para encerrar o horário de Brasília é com você. O que é política bilateral? Bem, quando a gente fala bilateral, porque tem dois lados, portanto, a gente está falando que é a relação que vai sendo construída por dois países. Então, acordos comerciais para facilitar investimentos, para deixar produtos mais baratos de um lado e para o outro, mas há também outros tipos de acordos, de conversas, de tratativas que podem estar dentro do que a gente chama de política bilateral. Então, pode ser uma afinidade cultural que se reverta em ações, em incremento do turismo, por exemplo, em apoio mútuo a pautas que vão ser defendidas em órgãos multilaterais, aí já chego lá. Do que a gente está falando? A gente está falando da Organização Mundial do Comércio, a gente está falando da Organização das Nações Unidas, a gente está falando de apoio que pode ser um apoio militar, um acordo de defesa. Tudo isso são conversas, são tratativas, são acertos que podem ser feitos entre dois países. Em geral, a economia manda, e quando a gente está falando de acordo bilateral, muitas vezes a gente está, especialmente no caso do Brasil, que não tem aí uma cultura, um histórico, né, de grandes
principalmente movimentos na área de defesa, a gente está falando de acordos comerciais. Agora, por que eu falei? Calma, chego lá nos acordos multilaterais. Porque essa é uma frente também valiosa quando a gente olha esse tabuleiro internacional. E a diplomacia brasileira tem um histórico de defesa do posicionamento de avanços multilaterais. Então, é quando você entende que o melhor é um consenso de ideias, um acordo amplo entre muitos países que vão, então, forjando. Aí podem ser diretrizes econômicas, podem ser também diretrizes humanitárias, isso, claro, é muito importante, né? Defesa dos direitos humanos, pode ser na área ambiental, que tem ganhado muita força recentemente nos fóruns internacionais. Há diversos temas importantes e valiosos que são debatidos pelos países. Mas a diferença é essa. Quando a gente fala política bilateral, a gente está falando um país com outro. Brasil e Argentina tem muito tema bilateral. Multilateral, Mercosul, aí a gente já está falando que é algo que entram em acordo. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Depois dessa aula, a gente encerra o nosso horário de Brasília dessa semana, deixando aí pra você uma série de assuntinhos bastante palpitantes nos quais temos que ficar de olho, e voltamos na semana que vem. Tchau, Renata! Tchau, Dani! Até lá, nossos ouvintes do Horário de Brasília. Um beijo!